Esse tempo gelado lá fora exige cuidados com os bichos de estimação. E esse é o tema do Pet com meu amigo Danilo Sato. Tudo bem, Danilo? Tudo certo, Thiago. Danilo, antes de a gente seguir com esse assunto, tem uma pegadinha. Não é pegadinha, que esse rapaz sabe tudo e mais um pouco. Vamos ver. Estava lendo agora há pouco os destaques do portal Costa Norte e acharam uma serpente da espécie Bothrops. É isso? Pode colocar pra gente na tela, ô meu amigo Davidson Carlos, só pro pessoal ver qual é a notícia, a tela do Costa Norte. Tá, então, ó, serpente da espécie Bothrops, é isso? Como é que é? Bothrops, falei Quase. Quase. É Bothrops. Nossa. Ou Bothrops. Passei bem longe, hein? É. Tem gente que fala Bothrops, tem gente que fala Bothrops. Mas é Bothrops jararaca. Que é a jararaca comum que a gente acha na região aqui mesmo. Tá, então, a explicação do especialista Danilo Sato. Nada como ter um consultor como esse aqui. E só de curiosidade, a gente também tem a Bothrops jararaca aqui na região e a Bothrops jararacuçu. Lembrando que são cobras venenosas. Exatamente, tem que tomar cuidado. cuidado. Danilo, agora sim, vamos ao nosso assunto do dia. Vamos falar dos cuidados com os bichinhos, animais silvestres. Tem muita gente que tem como estimação em casa. Frio, temperatura caiu demais. Bastante. E eu queria saber quais são os principais riscos que os animais silvestres enfrentam nesse período. Assim como a gente, né, que a gente também tem uma predisposição maior a ter alguns quadros respiratórios no inverno, os animaizinhos também. Então, principalmente ave, a gente tem que tomar muito cuidado. Principalmente quando a gente vai tentar colocar eles para tomar um banho de sol ali, tomar muito cuidado com corrente de ar, ainda mais que a corrente de ar está muito gelada. Então, ele já tem uma predisposição maior a ter problema respiratório, tomando um vento gelado também, mesma coisa que a gente, por exemplo. E tem alguma espécie assim, de animal silvestre que é mais vulnerável ao frio? Eu diria que as aves e répteis. Principalmente os répteis que ficam, por exemplo, no quintal, que é no caso do jabuti. Por que isso acontece? No caso das aves, porque por conta de toda a anatomia respiratória deles e tudo mais, eles têm a temperatura do corporal muito alta, então eles precisam de ter um lugar mais aquecido. Já os répteis, eles não controlam a temperatura, então assim, eles não conseguem manter a temperatura muito alta, que nem a gente, que nem cachorro, gato e mamíferos e aves no geral. O réptil, por exemplo, a temperatura está em 10 graus. Se ele está ali no quintal, a temperatura do corpo dele vai estar em torno aí de mais ou menos uns 10 graus também. Nossa. Se a temperatura aumenta, tá uns 20, 25, a temperatura corporal dele também vai subir. Por isso que no inverno é muito comum a pessoa falar, meu jabuti fica no quintal, só que ele está intocado debaixo do carro, está intocado atrás da máquina de lavar, atrás do fogão, que é justamente para isso, para tentar se aquecer. E aí, por conta disso, essa variação muito brusca de temperatura, eles acabam baixando o metabolismo, aumentando o metabolismo, baixando e aumentando, e aí a imunidade também vai oscilando e os problemas respiratórios aparecem. Quais sinais que o bichinho está literalmente passando frio? Hipotermia, né? No caso de hipotermia, normalmente ele vai estar se tremendo bastante, o animal vai estar muitas vezes mais sonolento, mais letárgico, às vezes não querendo comer. Então, alguns sinais mais ou menos assim que dá para tentar ter uma noção. É claro que o ambiente ajuda, colocar o bichinho no lugar fechado, mas existe, por exemplo, alimentação que ajuda a fortalecer o animal nesse período, por exemplo? Eu acho que muito mais do que o alimento, o aquecimento externo. Então, se a gente tem um aquecimento externo, a gente conseguir controlar a temperatura ali, manter a temperatura mais estável para cada espécie, teoricamente a gente não precisaria de uma suplementação, por exemplo, né? A não ser que, por conta de tudo isso daí, teve uma hipotermia, o quadro do animal ficou muito ruim, muito debilitado, aí sim, talvez a gente pode suplementar alguma coisa assim. Perfeito. Ô Danilo, agora para a gente encerrar, existe alguma recomendação para manter, né, um equilíbrio entre ajudar os animais, né, e também não interferir excessivamente no ecossistema do bichinho? Por exemplo, vive solto no quintal, de repente chega o frio, vai encaixota o coitado num quadrado lá, como é que faz isso para não ter esse problema todo? Dependendo do animal, como é animal pet, então teoricamente vai estar mais adaptado a lugares menores e tudo mais, eu diria que não tem tanto problema. Mas, por exemplo, a gente falou do jabuti, né? Chegou no frio, o que eu faço para o jabuti ficar mais ativo, comer normal? É literalmente isso. Faz um cercadinho para ele, coloca um aquecimento externo, e aí pode ser um aquecimento com lâmpadas de cerâmica próprias para réptil, ou até se colocar num quartinho, aqueles aquecedores de ambiente mesmo. Tá? Legal. E aí a gente consegue controlar a temperatura, tudo certinho, e aí pode deixar durante o dia solto lá na garagem, e quando for na hora de comer ou à noite, coloca nesse lugar mais reservado.
Danilo Sato, obrigado com a Imagina. ajuda da Jararaca e obrigado pelos seus esclarecimentos Isso, hoje aqui imagina no que eu quadro agradeço. É Pet. Valeu. Até Grande mais. abraço.